Excelentíssimo senhor presidente, desembargador, relator da presente ordem de habeas corpus, no qual, na sua pessoa, transmito também a minha saudação aos demais componentes da turma neste momento. Ao ilustre representante do Ministério Público e aos demais serventuários da Justiça que fazem, que nos dão a condição para que neste momento nós possamos estar conduzindo, neste tempo de pandemia, de uma forma totalmente diferente, diversa, da qual nós estávamos acostumados, possamos agora estar conduzindo o nosso trabalho e exercendo então o direito de defesa, o amplo direito de defesa, cujo qual é atribuído aos réus que estão sendo acusados. E assim, Vossa Excelência, é o que essa defesa neste momento, a partir de agora, vem pleitear e sustentar em razão do impetrante, do paciente, na verdade, Eliezer. A presente ordem de habeas corpus, ela tem origem num pedido de liberdade provisória, cujo qual foi sustentado junto ao juiz de primeira instância e que foi negado lá na origem em razão, entendeu naquele momento o magistrado que era motivo para indeferir em razão de alguns tópicos que nós até gostaríamos de repassar a Vossas Excelências neste momento, porque é importante. Pois essa tem sido a grande maciça das decisões de origem para denegar um pedido de liberdade provisória, tem sido com base justamente nessas premissas. Ou seja, na verdade são decisões enlatadas, e aí, aqui abre-se um parênteses, existe uma grande demanda de habeas corpus nos tribunais, e por várias vezes este defensor já ouviu, quando faz a sua sustentação, já ouviu que os advogados têm usado muito da ordem de habeas corpus. Ora, Vossas Excelências, nada mais é, a utilização da ordem de habeas corpus nada mais é do que um termômetro daquilo que tem sido as decisões judiciais em primeira instância. Que se uma vez respeitassem, uma vez se adequassem ao que a legislação efetivamente nos traz, certamente não teríamos essa demanda exacerbada e Vossas Excelências não teriam essa carga de trabalho tão acentuada como tem até o presente momento. Então, na verdade, há que se fazer uma meia-culpa, não apenas da defesa de se utilizar do remédio processual heróico que é o habeas corpus, mas também há de se olhar para as decisões judiciais de primeira instância, que por várias vezes são reformadas em graus em superiores instâncias. Mas, adentrando ao fato em tela, o caso vergastado no dia de hoje, e que a defesa postula a Vossas Excelências, e postula também neste momento que Vossas Excelências façam uma análise aprofundada e não passem a rodo o presente habeas corpus, como tem sido muitas das vezes. Primeiro, não há que se fazer uma dilação probatória, e a defesa entende que habeas corpus não existe para que nós venhamos ter uma dilação probatória. Não é necessário. Agora, há que se fazer uma diferença entre dilação probatória e prova pré-constituída. A prova pré-constituída serve para quê? A prova pré-constituída serve, sim, para que Vossas Excelências tenham a base, o supedâneo, neste momento, para entender e compreender se o que a defesa, neste momento, postula, tem fundamento. Agora, dilação probatória é a fase de mérito, e nós não estamos discutindo mérito em habeas corpus, em ordem de habeas corpus. O presente habeas corpus tem fundamento no fato de que o seguinte: este paciente está preso já há mais de 90 dias, ou seja, se preso mais de 90 dias, há que se perceber que a legislação, ou melhor, o pacote anticrimes trouxe uma alteração processual, trouxe uma alteração lá no artigo 315 e 316, e vai dizer o seguinte: não vou fazer a leitura do artigo porque Vossas Excelências o conhecem bem melhor do que este defensor, mas diz o seguinte, que as decisões precisam ser fundamentadas. Segundo, o fato para a manutenção da prisão preventiva precisa ser
contemporâneo. Segundo, há que se ter, no presente caso, uma razão extremamente justificável para a manutenção da segregação cautelar. Mas o que nós estamos vendo no presente processo é que há uma antecipação de pena. O que nós não podemos aceitar, e nenhum país do mundo com um sistema penal sério e comprometido aceita uma antecipação de pena sem que nós tenhamos um processo extremamente fundamentado e garantido através dos princípios constitucionais que a nossa Carta Magna nos trouxe lá em 1988. E no caso em tela, o presente paciente está sendo segregado por uma suposta participação, e Vossas Excelências conhecem o processo, eu espero que conheçam, numa suposta participação em um assalto onde a própria vítima veio aos autos, é documento que foi acostado por essa defesa, e essa defesa tem respeito ao processo, e ao mesmo tempo, Vossas Excelências, nós temos compromisso com a verdade. E trouxemos a própria vítima aos autos do processo, que em declaração fundamentada, juramentada, disse que o paciente não estava entre aquelas pessoas que praticaram o assalto a sua pessoa naquela fatídica data. Ora, Vossas Excelências, se a única pessoa que estava naquele momento, ou melhor, ele e a sua esposa, mas a pessoa que sofreu o assalto, veio aos autos e disse: o paciente não tem qualquer semelhança com aquelas pessoas, e conheceria o paciente, pois o paciente é alguém que ele conhece desde tenra idade. Ou seja, Excelências, no presente caso, não existe uma vírgula, não existe um indício sequer de que o paciente estava entre aquelas pessoas que praticaram o assalto. E esse paciente, por ter respondido processos anteriores, por ter participado de alguns fatos anteriores, está sendo colocado neste processo como possível autor do fato em que nós estamos combatendo. Ora, Vossas Excelências, o que a defesa está dizendo neste momento, e que a presente ordem de habeas corpus vem neste momento repudiar, é o maldito direito penal do autor. Não pode o paciente neste momento se manter segregado. E vejam, Excelências, o presente processo já teve lá em primeira instância por 2 vezes a audiência de instrução cancelada, seja pela Covid, seja por fatores externos. Ora, a instrução ela não se deu, ele se mantém cautelarmente preso, ou seja, cumprindo uma pena de forma antecipada, quando na verdade deveria estar respondendo esse processo em liberdade. Nós estamos vivendo um dos piores momentos que a humanidade já passou, e manter alguém segregado, e não é de hoje que nós temos a notícia de que os presídios estão sendo agora, o próximo alvo do coronavírus. Agora, há poucos dias atrás, a própria RBS TV trouxe que aqui a PEG, está sofrendo com uma quantidade enorme de infectados. Ora, Excelências, não há que se fazer neste momento aqui uma ilusão ou uma alusão a possíveis fatos, a futurologia. Há que se fazer a aplicação justamente da lei. E a aplicação da lei vai dizer que se não há um indício mínimo de que coloque o acusado, o paciente, na cena do crime, inclusive por declaração juramentada da vítima, que já que não pôde vir à audiência de instrução, porque essa não existiu, veio aos autos dizer: o paciente não está entre aqueles que efetivaram o assalto. Então, Vossas Excelências, fica aqui o requerimento dessa defesa para que concedam a ordem, analisem a presente ordem de habeas corpus com total imparcialidade, e que possam promover assim a justiça, para que nós não venhamos ter essa demanda exacerbada de processos
totalmente sem razão e sem motivo, e que Vossas Excelências possam, assim, estar fazendo aquilo para o qual, né, a defesa espera que Vossas Excelências façam, que é a aplicação da lei. Muito obrigado e demanda essa defesa pela concessão da ordem.